No vídeo anterior, vemos que o ônibus de evacuação estava sendo atacado. E nem mesmo o profissional de Hank Piro conseguiu vencer o mutante. Então, após perceber o que estava acontecendo, o Prota decidiu ir ajudar as pessoas, pois também sentia-se responsável em retribuir todo o cuidado. Então vemos o ratão usando o ônibus como se fosse uma mamadeira gigante, enquanto todos dentro do ônibus permaneciam em pânico. Ao longe, o Prota pensa em algum plano para resolver esta situação. É dito que ele não pode colocar-se em perigo. Mas ele olha para a enfermeira e diz que, quando um paciente está em perigo, eles não ficam sem fazer nada. Exceto pelo caso do Prota, pois a enfermeira foi a única a se lembrar dele, enquanto todo mundo deu no pé. Neste momento o Prota mergulha em direção ao mutante, rápido como uma bala. E desfere um golpe. Com a intenção de estourar o mutante igual balão. Porém, mesmo depois deste ataque surpresa, o ratão não se abalou, apenas ficou mais irado e olhando a nova presa. O Prota começa a pensar como ele irá derrotar este gigantesco mutante, e por ser tão grande, tem um ataque mais feroz e destrutível. Nem mesmo se comparando àquelas baratas, que estouravam feito bexiga. Então, em movimentos rápidos, o ratão começa a atacar, indo em direção ao Prota. E a cada ataque ele desviava para não ser atingido pelas garras, e nem pela mordida. E enquanto desviava dos ataques, ele ia afastando o ratão do ônibus, levando a luta para longe. Depois de mais algumas esquivas, ele vê uma abertura para ataque, e assim desfere um poderoso golpe, atingindo o ratão em cheio. Lançando o mutante para longe caindo ao chão, então com este ataque ele permanece desmaiado com o impacto, enquanto o Prota se aproxima para dar-lhe o golpe final. E por um breve momento ele lembra que os ratos têm o costume de se fingir de mortos. De repente o ratão acorda, e ataca o Prota, causando uma pequena destruição no lugar, mas ele continua fugindo e se esquivando dos ataques agressivos do mutante. E enquanto se esquivava e fugia, pensa que não é boa a situação, pois os ataques dele não estão fazendo efeito, pois o ratão é muito forte. De repente ele vê o combustível vazando dos carros. E começa a fazer vários movimentos para que o monstro acertasse outros carros, causando mais destruição e derramamento. Então o Prota aparece com um isqueiro na mão. A enfermeira que estava com o Prota chega até o ônibus de evacuação, perguntando se o médico e os demais estão bem. Então ele pensa imaginar coisas, pois está vendo um super-humano, usando as roupas do hospital. Neste momento uma grande explosão acontece, e todos ali presentes levam um tremendo susto. Pois até aquele momento parecia que finalmente eles estavam salvos. Então somos levados até aquelas chamas, vemos que o fogo está alto e de maneira surpreendente o mutante demonstra medo. Pois antes que o Prota fosse enfrentar o monstro, ele pediu informações sobre aquele mutante. Enquanto que o mutante fica sem possibilidade de fugir, olhando para os quatro cantos. O Prota aproveita essa força das chamas, e faz o mesmo esquema do hospital. Envolvendo seu punho com as chamas, ele solta um discurso no jutsu, sobre o monstro ser do esgoto, e querer cantar de galo. E assim ele grita dizendo, punho das chamas ardentes. Desferindo um golpe à distância, com o poder da bala de canhão, somado com o dano das chamas. Fazendo um churrasco de ratão. Após finalmente eliminar o mutante, todas as pessoas ficam sem acreditar, pois depois de ver um super ser morto, eles haviam perdido toda a esperança. Eles começam a se interrogar por que aquele outro super estava usando uma roupa de paciente do hospital? Pois não havia nenhum em tratamento naquele hospital. E uma das enfermeiras fala, se ele não é o rapaz que estava em coma, e pergunta o nome dele? Então finalmente, depois de todo este ocorrido, descobrimos o nome do Prota. Um super-humano que foi reprovado no teste da academia, por ser considerado de habilidade inferior. Em algum lugar em um posto de comando. Alguém avisa não ser mais necessário que o agente vá até o hospital, para deter a criatura de ranking general. Pois ela já havia sido derrotada por outro super. E durante esse diálogo nos é mostrado que o profissional que iria até o hospital era Lu Qian, a cocotinha do Prota. Que agora sabemos chamar-se Min-He. As duas ficam conversando para saber quem matou a criatura, de ranking general, pois a cocotinha quer agradecer pessoalmente.
Mas a base responde que não sabe quem foi o responsável por destruir a criatura, só sabe que foi alguém não registrado. E ela fica preocupada, pois até o momento não foi encontrado a fonte da contaminação dos esgotos. Com isso, há um receio de que no futuro haverá outras ondas de ataques. E a única coisa que eles podem fazer é evacuar as áreas possivelmente afetadas, para tentar amenizar futuros desastres. Então voltamos ao Prota, que está em uma estação de resgate. Enquanto ele é tratado, a enfermeira fica elogiando, dizendo que ele é incrível, e que se não fosse por ele, todos naquele ônibus estariam mortos. Enquanto ela faz todos esses elogios, nosso Prota fica envergonhado. Neste mesmo instante, uma mulher desesperada aparece na frente de um soldado gritando, procurando o irmão que ainda está em coma no hospital e precisa ir salvá-lo. Mas após toda a área ser isolada, nenhum civil tem autorização para entrar ou sair, somente os super-humanos credenciados pela agência. Enquanto a mulher fica na frente do soldado lamentando a perca do irmão Minhe, vemos o nosso Prota ao lado, com cara de quem não está entendendo nada. A mulher continua lamentando, dizendo que ele era tão jovem, um virgão que nunca segurou na mão de uma mulher, e que iria morrer sem dar uma tacadinha. Mas enquanto chorava, a mulher decide que não importa o que aconteça, ela irá salvar o irmão. Pois um virgão como ele não pode morrer sem aproveitar as maravilhas do mundo. E o Prota fica chocado com todo o discurso e a cena que ela está fazendo. Então ele se levanta e caminha até a sua irmã, fazendo uma cara de chocado com tudo aquilo que ela havia dito sobre ele, dizendo que ele era um virgem, e que nunca tinha segurado na mão de uma mulher, e que não poderia fazer nada da vida. Enquanto ele se aproxima, a mulher olha para o seu rosto, e depois de permanecer observando por um tempinho, ela finalmente reconhece que é seu irmão, que está em sua frente. Então pula em seus braços e começa a chorar mais ainda, agradecendo por ele finalmente ter acordado e chorando copiosamente. Neste momento nos mostra uma lembrança durante todo o ano passado enquanto sua irmã ia visitá-lo, pois as contas do hospital não eram baratas, e ela estava trabalhando em vários empregos, para que seu irmão permanecesse bem cuidado. E mesmo com todo esse sofrimento e dificuldade, ela permanecia firme, dizendo que não o abandonaria, não importava o que acontecesse. Ela ficaria ao lado dele até mesmo quando estivesse velha. Então ele abraça sua irmã, dizendo que a culpa é toda dele por ter demorado a acordar, e agradece por todo o esforço e dedicação que ela desempenhou durante todo aquele ano. Passado um certo tempo, vemos um prédio, e o nosso Prota acorda pela manhã finalmente em casa depois de um ano em coma. E ao acordar ele se depara com um bilhete de sua irmã dizendo que ela foi trabalhar, pois ainda existem muitas contas do hospital a serem pagas. Nosso Prota fica pensando que não imaginaria que as contas do hospital seriam tão caras, a ponto de continuarem a ser pagas depois de sair do coma. Então ele lembra que sua irmã havia lhe dito que atualmente ela está trabalhando em 3 empregos. A coitadinha está comendo o pão que o diabo amassou, tudo pelos melhores tratamentos possíveis. A coitada anda tão pálida, que na verdade, parece que ela é o paciente de tão exausta e acabada que ele está por causa desses empregos, e de todo esse esforço. Enquanto reflete sobre tudo isso que sua irmã tem feito, ele pensa em alguma maneira de ajudá-la, para acabar com todo esse sofrimento que ela tem passado durante todo este ano. Enquanto ele pensava sobre estes assuntos, uma notícia é transmitida na televisão, informando que receberá uma recompensa a qualquer pessoa que tiver informações sobre a fonte de vazamento do líquido nos esgotos. E a notícia continua falando sobre este vazamento e as mutações causadas, dizendo que o valor por um baratão é de 3.000, e que o rato demônio gigante de ranking general é avaliado em pelo menos 5 milhões. Mas toda essa questão ainda não foi resolvida pelo governo nem a associação, eles estão pagando, por enquanto, apenas por informações. Então o Prota imagina tudo o que pode fazer com esse dinheiro, além de quitar todas as despesas médicas, e evitar que sua irmã morra de exaustão. Poderá comprar um novo apartamento, comprar roupas e maquiagens para sua irmã. Pois depois de tudo que ela tem feito pelo Prota, isso seria o mínimo. Com isso Minhe começa a pensar sobre todo o ocorrido, e onde pode estar a fonte de vazamento. E sendo assim, ele decide investigar, por conta própria, as áreas afetadas para conseguir pistas sobre o derramamento no esgoto, e mesmo que ele não venha descobrir nada durante o processo, irá aproveitar a oportunidade para acabar com os monstros, e recebendo grana por isso.
Mais tarde naquele dia somos levados ao salão de recompensas, que vemos uma grande multidão neste salão andando para lá e para cá. Então vemos o nosso prota chegando ao salão, e enquanto ele andava, uma funcionária se apresenta, pergunta se ele está ali para divulgar um serviço ou se ele é um super. Após ele se identificar, a moça pergunta qual é o ranking dele para que assim passe missões de acordo com a sua classificação. Ele diz que tem um interesse em matar as baratas mutantes para receber as recompensas, e pergunta como ele faz para saber se o nível dele é adequado. Ela disse que não é complicado, e com uma pequena avaliação de força, eles aprovam e entregam uma insígnia como autorização para exercer a função de super, mas se ele quiser fazer parte dos top ranking ele precisa passar por mais avaliações, são bem complicadas, mas os tops recebem pagamentos melhores. Então, sendo encaminhado ao centro de treinamento para passar pela avaliação física, ele explica que seu poder baseia-se na força de seus punhos. Então o prota vê um robô que será usado para avaliar a força de seu golpe, e que ele pode usar todo o seu poder sem medo, pois o equipamento foi criado para este propósito. Neste momento, o prota vê uma média e pensa que deve dar tudo de si, pois ele não sabe se tem o poder necessário para passar no teste mesmo depois de ter destruído o ratão e as baratas. Ele se prepara e pegando uma concentração ele desfere um golpe no equipamento. Neste mesmo momento algumas pessoas ficam espantadas. Então nos é mostrado que o soco dele foi tão forte que destruiu o equipamento. As pessoas continuam chocados, pois com este ataque ele quebrou o recorde anteriormente estabelecido. Sendo assim ele passa a ser o novato com o maior soco destrutivo, segundo o equipamento. Depois do ocorrido nosso prota se encontra na recepção e a moça lhe entrega um cartão, como premiação por haver quebrado o recorde. E que existem outros prêmios para testes de novos rankings. Pois se toda vez que ele fizer uma avaliação para elevar seu ranking segundo a associação ele poderá ganhar uma premiação especial por quebrar os padrões estabelecidos. Ele fica sabendo que naquele salão eles trabalham com rankings de luz estrelar, ranking luz lunar, ranking raio solar e ranking luz do paraíso, mas se o ranking do prota for maior que esses 4 ele deverá ir para outro salão. Neste momento ele se anima, pois ouviu dizer que quando se alcança o ranking luz do paraíso, a pessoa ganha tanto dinheiro que consegue comprar mansões e carros luxuosos, e com isso sua irmã não o chamará de virgão nem donzelo. Ele fica muito determinado a se fortalecer, ganhar experiência e subir de ranking mais e mais. É isso galera, essa foi a parte 2 com o nosso prota, rumo à glória e muitas cocotinhas. Já já eu trago a parte 3, compartilhe este vídeo, se você quiser ter uma habilidade roubada como a do prota, e seu like, para ter várias cocotinhas.